Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E o culto de hoje será alusivo à chegada dos imigrantes alemães aqui na cidade de Petrópolis, chegada que se deu em 29 de junho de 1845, onde efetivamente se deu início à povoação, à cidade de Petrópolis. Por isso, saúdo a todos com as palavras de 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que também expressam o sentimento daqueles imigrantes que atravessaram o oceano rumo à nova terra brasileira. Até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Ouçamos o primeiro hino desta manhã. Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Chegar diante de nosso Deus, fazer a nossa confissão de pecados a Ele. Enquanto faço a oração, cada um pense na sua vida, naquilo que deixou de fazer de bom, naquilo que fez de mal e pede em pensamento perdão a Deus. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Deus, Senhor onipotente, nosso Pai misericordioso, eu, pobre e mísero homem, confesso-te todos os meus pecados e iniquidades que cometi em pensamentos, em palavras e ações, e com os quais a qualquer hora causei a tua ira, merecendo teu castigo temporária e eternamente. Todos eles, porém, me oprimem, deles me arrependo de todo o coração. Suplico-te, pela tua infinita misericórdia e pela inocente e amarga paixão e morte de teu Filho Jesus Cristo, queiras compadecer-te de mim, pobre homem pecador, e perdoar-me todos os meus pecados, e conceder-me benignamente, para melhorar a minha vida, a força do teu Espírito Santo. Amém. A todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, nós sabemos que Deus perdoa. E eu anuncio este perdão através das palavras de Tito, capítulo 2, versículo 14. Jesus se deu a si mesmo por nós,
a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Nós, se pedimos perdão de forma sincera, somos purificados de nosso pecado por nosso Deus, que nos perdoa em Jesus Cristo. E este perdão anuncio em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, pois tu és Deus próximo de nós, fiel, generoso. Isto vemos de forma clara quando olhamos para a Sagrada Escritura, vemos tua ação na história ao libertar Israel da escravidão do Egito, e quando mais tarde trouxeste teu povo de volta do exílio da Babilônia. A forma mais clara pela qual tu demonstras que te importas conosco é através de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, que veio a este mundo para nos trazer a tua salvação. Tu também estiveste com os nossos antepassados na perigosa travessia do oceano rumo a esta terra brasileira. Estivestes com os nossos antepassados quando nesta terra pisaram e aqui construíram as suas vidas e com o seu suor e seu esforço construíram a cidade de Petrópolis. Hoje estamos aqui celebrando a nossa história, reafirmando nossa fé em Ti, Deus da vida. E te pedimos, continua a caminhar conosco rumo ao futuro, faze que sintamos Tua mão amiga nos projetos, nas aspirações, também nos fracassos, nos cansaços e esperanças, frustrações e anseios de todos os que em Petrópolis habitam. Que Petrópolis possa construir o seu futuro, perguntando sempre por Tua vontade. Isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Grandioso és Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso quanto Deus me ama, e em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de Te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso
fazer a leitura do texto bíblico para a nossa celebração de hoje, leio do livro de Amós, o capítulo 5, os versículos 14 e 15, e depois os versículos 21 a 24. Diz o texto: procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom, façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. O Senhor Deus diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Pare com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Estas as palavras de Deus para a nossa vida, e felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com elas. Amém. Eu gostaria de fazer a minha reflexão nesta manhã de hoje, como já havia dito no início da celebração, lembrando a chegada dos imigrantes alemães, através dos quais também se deu início a nossa igreja luterana aqui em Petrópolis. É claro, hoje a igreja luterana é uma igreja brasileira para brasileiros, mas a sua origem se deu com os imigrantes alemães que aqui chegaram em 29 de junho de 1845. E gostaria de dizer que nós, que vivemos no século 21, não podemos sequer mensurar como foi esta viagem e o que custou para estes imigrantes, para estas pessoas, sair da Alemanha e vir para o Brasil. Porque nós hoje temos uma tecnologia avançada que permite nós atravessarmos o oceano em segurança. Até mesmo os navios mais precários têm toda a comodidade, toda a higiene, toda a segurança necessária, uma velocidade muito maior do que nos idos de 1845. Podemos ir e voltar da Europa para a América em poucos dias, ou quem prefere pode viajar de avião e em 12 horas está na Europa e vice-versa. Naquela época, o significado de vir ao Brasil para os nossos antepassados era um adeus para nunca mais. Era uma viagem sem volta. Eles tinham que abandonar a sua terra natal, eles precisaram dar adeus aos seus parentes, familiares que ficaram, aos seus amigos. Precisaram atravessar o oceano em navios onde dormiam nos porões, todos um ao lado do outro, sem condições de higiene, sem uma alimentação adequada. E não eram poucos dias, eram 30, 40, 50, 60 dias em um navio, em precárias condições. Você resistiria a uma viagem dessas? Eu tenho certeza que eu não resistiria.
E assim muitos também não resistiram, morrendo durante a viagem até o Brasil ou mesmo adoecendo. Mas eu gostaria de continuar ressaltando 3 características que essas pessoas que vieram ao Brasil nos ensinam. Características de caráter, de ética que nós devemos hoje cultivar. Nós lemos no livro de Amós que Deus pede que a justiça e a honestidade corram como grandes rios, como uma torrente perene, como um grande rio que não seca jamais. E a honestidade era algo que os nossos antepassados cultivavam sempre. Nós temos relatos históricos daqueles que aqui chegaram e fizeram as suas residências, que quando eles saíam para ir à igreja, para visitar amigos ou mesmo para outras coisas que deviam fazer no comércio na cidade de Petrópolis, essas pessoas, elas nunca trancavam a porta da sua casa. Elas não fechavam as janelas, elas não cerravam a sua casa com medo de que alguém fosse assaltar a sua casa, roubar as coisas que havia dentro de casa. As pessoas também saíam tranquilas, sem medo de que algum assaltante as viesse roubar nas ruas da cidade. As crianças brincavam tranquilas, sem medo de nada. Isto porque nem passava pela cabeça dessas pessoas que alguém podia fazer algum mal a estas crianças, porque todos eram honestos, todos eram pessoas justas e não havia os perigos que há em nossa modernidade. Nós, como cristãos, devemos prezar por esses valores de honestidade, de justiça. Eu devo ser exemplo de honestidade, a minha família, e assim nós devemos ser este exemplo para as outras pessoas, para que o mundo, a nossa cidade, também possa ser uma cidade tranquila. A segunda característica era que estas pessoas eram muito trabalhadoras e trabalhavam sem reclamar. Estas pessoas levantavam pela manhã, elas trabalhavam todos os dias e de noite iam para casa. Você não ouvia na boca dessas pessoas a reclamação pela dificuldade do trabalho. E digo isto porque eu vivi até os 18 anos na casa dos meus avós, que também eram colonos vindos da Alemanha para o Brasil. E você nunca ouvia uma queixa da boca dos meus avós ou da boca dos meus pais. E se nós reclamássemos, nós apanhávamos. Eu nunca esqueço da história da minha mãe, que contava quando eles eram pequenos, quando eles voltavam da escola, justamente nessa época de inverno, eles voltavam à tardezinha da escola, já escurecendo, e eles ainda tinham que, antes de escurecer completamente, colocar a canga nos bois, colocar os bois na carroça, ir até a lavoura e colher o pasto de inverno, porque no inverno a geada mata a grama, e então precisa-se plantar a vica e a aveia, para que as vacas, os bois, eles tivessem pasto verde. E lá iam eles encher uma carroça. E não era só encher uma carroça, eles tinham que também socar aquele pasto verde para que coubesse mais. Ao invés de reclamar, o que faziam?
enchiam a carroça e ali saltavam felizes em cima daquele pasto verde, brincando e rindo, e depois vinham para casa com o pasto. Eu mesmo passei por uma experiência que nunca me esqueço. Quando era o final do inverno, já iniciando a primavera, a época de nós plantarmos aipim, nós saímos numa manhã onde fez muito frio, de forma inesperada, mas o nosso avô, ele já havia planejado plantar o aipim naquela manhã, e lá fomos nós, o vento fustigando, frio, uma garoa fina naquela manhã, e o nosso avô com o arado e os bois fazendo a vala na frente, eu colocando as ramas de aipim e a minha avó atrás fechando com terra a rama de aipim para que brotasse. E nenhum de nós reclamava ou achava ruim, trabalhávamos. Assim, o valor do trabalho deve também ser incentivado na nossa geração. Hoje nós temos uma geração que tem o maior conforto já havido em toda a história da humanidade, e a geração nova vive reclamando, muitas vezes sem motivo. Nós devemos lembrar as dificuldades havidas neste tempo em que esses imigrantes vieram para cá, e tudo que eles tiveram que enfrentar para que a geração futura possa dar valor ao que hoje tem e também empenhar-se para produzir algo bom para deixar para o futuro, assim como nossos antepassados deixaram. E por último, eu gostaria de destacar a fé. Nós ouvimos o texto de Amós que Deus não queria mais que o povo de Israel fizesse seus cultos, celebrações solenes, que oferecesse sacrifícios a Deus. Ele queria que as pessoas tivessem justiça e honestidade. Nós vimos que os nossos antepassados tinham isto em seu coração e viviam isto, justiça e honestidade. Quando há justiça e honestidade na vida das pessoas, então sim, Deus olha e aceita o culto que lhe prestam. Ele olha com amor quando se celebra a fé. E esses nossos antepassados celebravam a fé sempre. Eu lembro que no dia 29 de agosto de 1845 foi fundada a nossa comunidade. Foi quando chegou o pastor Abel Aleman aqui na cidade e celebrou o primeiro culto luterano. Ali as pessoas se reuniram e junto com o pastor decidiram fundar a comunidade para que eles pudessem se reunir e celebrar assim a sua fé. E eu lembro que na mala desses imigrantes nunca faltava a Bíblia. Ela veio junto na travessia do oceano. Muitas dessas Bíblias estão aqui ao lado em nosso arquivo histórico, para que as pessoas nunca se esqueçam. Não deixem de lado a palavra de Deus. Deus foi importante, vital para a vida destes nossos antepassados. Deus é importante, é vital para a nossa vida hoje. E eu lembro sempre quando nós ouvimos das pessoas mais antigas da cidade, quando elas precisavam vir como crianças com seus pais e seus avós de lugares longínquos aqui do templo. Um exemplo é o da fazenda inglesa, onde eles de lá vinham a pé para poder participar do culto. Hoje as pessoas não querem mais vir na igreja. Esses dias lembrei
mesmo na Igreja Católica, quando há missa todos os dias, de manhã cedo é muito cedo, vamos ter que ir trabalhar. À noite eu estou cansado, quero voltar para casa. Quando é no sábado, precisa-se ver as compras, precisa-se limpar a casa, precisa-se lavar roupa. Domingo de manhã eu quero descansar. Domingo de noite já, amanhã de manhã é segunda-feira e eu vou descansar, me preparar para a segunda-feira. E Deus onde fica? Ir à celebração de culto, onde se lembra a palavra de Deus, onde nós celebramos a nossa fé. Temos tempo para Deus, quando Deus nos dá tudo o que precisamos para viver. Lembrei também há poucos dias que as pessoas não querem também mais caminhar. Se fosse hoje, as pessoas terem que vir da fazenda inglesa até o centro a pé para participar de um culto, ninguém viria. Temos pontos de ônibus a cada 100 metros, porque as pessoas não querem mais caminhar muito longe. Por isso, nós devemos olhar para o passado, aprender dos nossos antepassados que vieram a este Brasil, a valorizar a nossa fé, valorizar a palavra de Deus, valorizar a igreja e celebrar esta fé. Nós, assim, lembramos essas 3 características: honestidade, trabalho e fé. Que estas características éticas, trazidas pelos nossos antepassados, possam ser cultivadas por cada um de nós, que sirvam de exemplo para o nosso viver no dia a dia. Amém. Nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, o povo de Deus. O povo de Deus, o deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de dados.
conquistou a terra querida e o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, que estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. E convido a todos para nós juntos fazermos a nossa profissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. E ao dizer o Credo Apostólico, nós dizemos: nós cremos em Deus. Ao dizer cremos em Deus, nós dizemos que queremos cultivar a justiça, a honestidade, que nós queremos trabalhar também honestamente como os nossos antepassados trabalharam, sem reclamar de forma inútil, e que nós queremos cultivar a nossa fé, assim como eles também cultivaram. Juntos queremos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Inclinemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar, e após a oração eu convido a cada um a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida que tu nos dás em primeiro lugar. Te agradecemos pela vida e história dos nossos antepassados, que saíram da Alemanha e vieram a essa terra longínqua chamada Brasil, onde construíram a sua vida. Nós te agradecemos que tu acompanhaste essas pessoas, dando elas força, fé, esperança. E assim nós também queremos te agradecer pelos valores que nossos antepassados nos legaram: honestidade, justiça, trabalho e fé. Que possamos viver também hoje, valorizando estes valores éticos que eles nos deixaram. E que não andemos por caminhos errados. Ajuda-nos, Deus, porque sozinhos nós somos fracos, precisamos de ti para andar no caminho que é do teu agrado, caminho no qual andaram nossos antepassados, do qual nos legaram os seus exemplos. Assim, neste momento também, em nossa oração, queremos trazer diante de ti as pessoas que sofrem, as pessoas que precisam ser ajudadas e carregadas por ti. Ó Deus, dá com que as pessoas adoentadas, as pessoas que estão com dificuldades econômicas, com problemas familiares, com problemas pessoais, possam sentir a tua presença em suas vidas. Dá força, dá esperança, dá ânimo, para que possam lutar, para que possam enfrentar as dificuldades da vida. A cada um de nós concede também a tua graça. Nós confiamos a nossa vida às tuas mãos, orando juntos como teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E antes de invocar a bênção de Deus sobre cada um, gostaria ainda de lembrar um detalhe. Quando era pequeno, morando junto com os meus avós, e até mesmo antes de eu nascer, a minha mãe conta a história das vezes onde que, estando a colheita já verde, já pronta para ser colhida, a plantação estava lá na lavoura, e do nada vinha uma chuva de granizo, do nada vinha uma tempestade com vento, derrubava tudo ao chão. Havia uma seca, e com a seca se ia a colheita. Assim, muitas vezes aconteceu, quando a minha mãe era mais jovem, depois quando eu era jovem, isso também aconteceu. Nunca me esqueço quando o único poço que tinha água na nossa vila era o poço do meu avô. As pessoas tinham que vir com carroças puxadas a boi, com tonéis de longe, lá naquele poço do meu avô, para buscar água para beber, para cozinhar, lavar as suas roupas, porque tudo estava seco. E eles tinham que ter coragem, eles tinham que ter força para recomeçar tudo de novo. Assim também é com nossa Petrópolis. Desde muitos anos, a cada pouco Petrópolis é assolada por uma chuva torrencial que traz muito prejuízos, como tivemos agora em fevereiro e em março. E também tivemos que olhar para Deus e buscar em Deus a força para seguir adiante. Olhamos para Deus e pedimos a Ele a esperança para que nós pudéssemos começar a reconstruir. Estamos reconstruindo, vamos nos recuperar. O exemplo dos nossos antepassados nos ensina a termos força, coragem e esperança. Nós também devemos buscar em Deus esta força, esta coragem, esta esperança para continuar a luta da vida. E assim peço a bênção de nosso Deus, justamente para que nós assintamos em nosso coração e possamos seguir adiante na estrada da vida. Eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre cada um de vós e vos abençoe, dê força, coragem, esperança na estrada da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos as força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti.
Cristo Pai.